E aí galera, massa! Hoje nós temos uma questão da Federal do Paraná que envolve funções trigonométricas, é uma questão que explora bastante coisas ali e dá para você também trabalhar com uma eliminação dessa última prova, primeira fase. Bacana, gente? Então acompanha comigo, seja bem-vindo ao meu canal, curte aí, compartilha com a galera que está estudando e vamos lá para a Federal do Paraná. Questão 17. E o que dizia essa questão lá para você? A maior variação da maré no Brasil ocorre na Baía de São Marcos, no estado do Maranhão. A diferença entre o nível mais alto e o nível mais baixo atingidos pela maré pode chegar a 8 metros em algumas épocas do ano. Suponha, em determinado dia do ano, o nível da maré da Baía de São Marcos possa ser descrito pela expressão NT igual a 3 vezes o seno, aí temos a informação do arco dizendo para você que é T menos 5 vezes 1 π sobre 6, mais o número 4. E esse T tem uma variação, ele dá um intervalo para você, dentro de um intervalo fechado que varia de 0 a 24. Sendo o T o tempo, medido em horas, e N em função de T, que ele chama de NT, o nível da maré no instante T, dado em metros. Com base nessas informações, considere as seguintes afirmativas. Aí vem as afirmações. Afirmação 1 diz assim: o nível mais alto é atingido 2 vezes durante o dia. Na afirmação 2 ele diz: às 11 horas é atingido o nível mais baixo da maré. Na afirmação 3, às 5 horas é atingido o nível mais alto da maré. E a afirmação 4 diz que a diferença entre o nível mais alto e o nível mais baixo é de 7 metros. E aí ele pede para você assinalar a alternativa correta que envolve essas afirmativas. E o que eu preciso analisar? Vamos lá? Quando eu olho para essa função, o que eu preciso lembrar meio que de cara, teoria básica ali sobre essas informações que ele deu? Vamos lá, questão de número 17. Primeiro passo, ao olhar para a lei de formação que ele apresenta, eu vou organizar essa lei de formação em uma outra ordem, porque ele joga essa lei de formação dizendo o seguinte, relembra comigo, uma função trigonométrica tem como lei de formação f de x igual a 1a mais b vezes, nesse caso, um seno de m vezes o x mais n. Quando ele joga a lei de formação para você lá no enunciado, o que ele diz? Existe uma função n em função de t que vai ser igual. Quais são os valores apresentados? Ele joga o 4 lá na frente, que é o valor do a. Então eu só estou reestruturando o que estava no enunciado. Então eu estou dizendo que é 4 mais 3 vezes um seno, e aí ele joga para você a informação do arco, onde ele diz que é t menos 5 vezes 1 π, toda essa parafernália dividida por 6. E em cima dessa lei de formação é que ele faz as afirmações. Perfeito. Quando eu olho para isso, o que eu tenho que lembrar mediante as aulas que você já recebeu? Quando eu olho para a função f, eu quero saber sobre este senoide, que vem da função seno. Você sabe que a representação gráfica é essa parte ondulatória. E nessa parte ondulatória existe um ponto mais alto dessa sua curva e um ponto mais baixo, que nós chamamos de mínimos e máximos nessas funções trigonométricas. E esses mínimos e máximos, eles são determinados pelos extremos da imagem da função. E o que nós lembramos? Que a imagem de uma função trigonométrica seno é dado pelo intervalo fechado que varia de A menos um módulo de B e vai até A mais um módulo de B. Legal? Então nós temos, por esta informação, que está ali, ó, o mínimo da função, ponto mais baixo que nós temos, este cara, o menor valor assumido para o y, este é o mínimo da função, e aqui você tem o máximo que ela vai assumir. De acordo com o contexto da federal, o t é um determinado dia, e aqui está o nível da maré em um determinado horário, que ele chamou de t. Bacana, dado em horas, lembra disso. Então, ao trocar os valores do t durante a hora, naquele intervalo de 0 a 24, tempo que nós temos, legal, de um determinado dia, você vai encontrar a que altura essa maré se encontra. E a altura para nós é o y, os extremos. Então, se eu quero saber o mínimo e o máximo, eu já sei o que fazer. Então, quando eu olho para as afirmativas, qual é a primeira visão que você precisa ter nessa prova? Eu já sei se a afirmação que trouxe algo relacionado à diferença entre a maré mais alta, mais baixa, mínimo e máximo, se aquele item é verdadeiro ou falso, com uma simples conta matemática. A menos um módulo de B e A mais um módulo de B. Dá uma olhada para a lei de formação. O A assume o valor 4, B assume o valor 3, módulo de 3 continua sendo 3. Então, quando eu pergunto qual é o mínimo
que essa função assume? Qual é o menor valor que ela pode assumir? Qual é a maré baixa? Qual é a altura que ela se encontra? Você tem o valor do A menos o módulo de B, então você fez 4 menos 3. E para o máximo, o valor mais alto que nós temos nessa curva, o máximo que essa função assume, maré alta, ponto mais alto, será para nós 4 mais 3. Então chegamos aos dois valores, que você sabe que é 1 e 7, isso dado em metros. Então maré baixa, ponto mais baixo, 1 metro, maré alta, 7 metros. A diferença entre os valores, maré alta e maré baixa, 7 menos 1, corresponde a 6 metros. O que a afirmativa 4 trouxe para você, já com essa diferença que você já pode fazer um pré-julgamento? Ele disse que a diferença entre essas marés são de 3 metros. Então esse item ele já é um item falso. E aí você já passa a descartar essa situação na hora da prova e por eliminação você já sabe que todas as afirmativas que você tem ali nas opções para você assinalar, que diz que a afirmação 4 é verdadeira, você já descarta. E você fica entre duas opções. Quando você olha para as opções A, B, C, D e E, você descartou aquelas que dizia que a diferença era 3 e sobrou para você fazer uma análise em cima das outras duas funções. E aí você diz, Bel, das 4 afirmações, o que eu devo lembrar agora nessa leitura? Primeiro passo, afirmação 1, não faço a menor ideia se é verdadeira. Afirmação 2, não faço a menor ideia se ela é verdadeira. Afirmação 3, não faço a menor ideia, mas a afirmação 4 eu já sei que ela é uma afirmação falsa. Perfeito? E aí você já fez a sua eliminação. Legal. A partir desse momento, escolhas. Você sabe que você tem que fazer escolhas aqui. Ou você vai optar por resolver a primeira, ou resolver a segunda, ou resolver a terceira, se você optou por eliminação. E qual é o nosso objetivo aqui? Na verdade, eu vou trabalhar com a primeira situação, mostrando para você uma determinada ideia, mas nada impede de você ter o contexto das outras para fazer essa análise. O porquê que elas são falsas ou porquê que elas são verdadeiras. De forma teórica, o que a gente diz? Afirmação 2. Quando você olha para a leitura, vê o que trouxe a afirmação 2 aí para você. Ó. Dá só uma olhada de novo. A afirmação 2 diz que às 11 horas é atingido o nível mais baixo da maré. O que a gente faz nessa questão? Troca o T por 11 e acaba resolvendo. E vê se a sua resposta vai trazer como valor o número 1. Então é fácil de você constatar se a afirmação 2 é verdadeira. Vamos de novo. Quando você olha para a afirmação 3, o que ele diz? Às 5 horas é atingido o nível mais alto da maré. A afirmação 3, de forma análoga, você faz a mesma coisa que a afirmação 2. Você vai trocar o T pelo valor que ele deu e vai verificar se ocorre isso ali. O detalhe para nós nessa prova é chegar à verificação da afirmação 1. Porque a afirmação 1, ele diz para você, nota mais uma vez, ele diz que o nível mais alto é atingido 2 vezes durante o dia. Bel, como que eu teria que responder essa expressão, essa ideia, caso viesse? Que é onde mora a treta normalmente nessas funções trigonométricas. Vou repetir, valores numéricos. Trocar o valor do t, o valor do x na lei de formação e resolver, eu não me preocupo muito porque eu estou pré-julgando que você domina essa área. Você sabe o que fazer. A maior preocupação dentro dessa questão, para essas recordações, envolve a afirmação 1, que é o que eu vou chamar a atenção de vocês. Então, neste caso, analise comigo. A situação 1 para nós verificarmos se é verdadeiro ou falso. Você está analisando a questão e ele quer saber em quantos momentos ocorre um determinado valor. Ou seja, a maré alta é atingida 2 vezes, foi o que ele disse para você na afirmativa de número 1. Nível mais alto. O nível mais alto é para nós o número 7. Então, o nosso objetivo é que a função n de t dê 7. Essa é uma primeira ideia. Cuidado com algumas afirmações. Vamos levar com uma malandragem aqui para vocês. Quando eu olho para essa lei de formação, o que eu preciso lembrar? O maior valor do seno traz o maior valor da função. O menor valor do seno traz o menor valor da função. Quando b assume um valor positivo. Quando b assume um valor negativo, a frase é contrária. O maior valor do seno traz o menor valor da função. O menor valor do seno traz o maior valor da função. Quando, Bel? O b é negativo. Caso você fique com dúvida nessas minhas afirmações, vai para a parte básica, que é trabalhar com valores numéricos. Ele dá o y e você quer saber quem é o x. Tá? Então,
Deu treta para você, não lembrou dessas afirmações, trabalhe nesse contexto. Como consequência do cálculo, você vai chegar a essa constatação. Então me ajuda aqui, ó. Eu sei que o 7 tem que vir de onde? De um 4 mais 3 vezes o seno de toda aquela parafernália, que é t menos 5 vezes 1π sobre 6. Então tá aqui o detalhe. Nosso objetivo é isolar o seno. Olha o que acontece quando você isola o seno. Passei o 4 para o outro lado. 7 menos 4 deu 3. 3 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. E 3 dividido por 3 deu 1. Magia. Qual foi a conclusão que você chegou? O seno de t menos o 5 vezes o π sobre 6, esse cara tem que ser 1. E entra dentro dessa frase, dentro dessa frase que eu acabei de comentar com você. O maior valor do seno é o número 1. E o maior valor do seno traz o maior valor da função. Por que essa frase é verdadeira? Porque o b é um valor positivo. Se o b fosse negativo, isso seria equivocado. Essa frase está contrária. Porque daí o maior valor traz o menor valor da função. Maior do seno, menor da função. Aí a frase é contrária. Legal? Qualquer treta, joga para a função, como eu disse, que você chega a essa constatação. Mas, continuamos. Onde que o seno vale 1 para você? Ciclo trigonométrico. Nós sabemos que o seno vale 1 aqui em cima. E este ponto ele assume infinitos valores. Ele não é apenas só 90 graus. Π sobre 2 rad. Π sobre 2 para o tamanho do arco. Este cara é π sobre 2 mais uma parafernália de valores e eu dependo da expressão geral dos arcos. Quando eu olho para essa situação, eu lembro. Para que o seno dê 1, eu preciso ter todos os arcos aqui dentro sendo escrito no formato π sobre 2 mais 2 vezes o k vezes o π, qualquer que seja o k pertencente aos inteiros. E aí o que aconteceu? Eu acabei de afirmar para você que eu preciso que este ângulo tenha essa representação. Então o que entra na matemática básica? Vamos trabalhar com a igualdade, isolar o t, e logo em seguida verificar o que eu vou obter como resposta para ver se realmente eu tenho duas condições para maré alta nessa afirmação. Legal? Então a afirmação 1 é aquela que te dá mais trabalho. Mas de repente ao ler a questão você diz assim, volto. Ô Bel, por eliminação nessa questão da Federal do Paraná, eu poderia já fazer a constatação da afirmação 2, porque eu já teria o gabarito ali para assinalar. Mas o objetivo aqui não é esse. O objetivo não é você olhar para a afirmação 2 e já chegar na resposta sem saber do porquê que as outras são falsas ou o que levaram elas para verdadeiro ou falso. É você relembrar toda essa parte mais chata da trigonometria. É saber se realmente você, quando precisar fazer isso, se você vai conseguir fazer. Então a ideia é relembrar esse processo. Bacana? Então só fique essa observação. Sabendo disso agora, vamos para a conta básica? O que nós sabemos? O ângulo t menos 5 vezes 1π sobre 6 tem que ser igual. Galera, na boa, aqui comigo, ó. Nós vamos igualar a essa expressão. Como eu vou igualar a essa expressão, e nessa expressão eu tenho dois termos com π, eu já vou colocar o π em evidência. Porque como o meu objetivo é isolar o t, eu vou fazer uma fatoração aqui, pá, e depois eu vou simplificar no processo de divisão. Divisão de números iguais, a resposta vale 1, esse cara vai desaparecer no processo. Então desse lado eu vou escrever o π, que vai multiplicar 1 sobre 2, após a fatoração, mais, tirei o π daqui, 2k. Para que você possa enxergar justamente isso que eu havia comentado com você. O que rolou, o π do lado esquerdo que está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, ocorrerá a divisão de números iguais, que a resposta vale 1. E como o meu objetivo é isolar o t, 6 está dividindo, vai multiplicando, o 5 que está sendo subtraído será somado, então o t nessa questão valerá 6 vezes 1 sobre 2, 3, mais 6 vezes o 2k, 12 vezes o valor do k. Só que lembra que você tinha o menos 5, que vai para lá somado, mais 5. Então, todos os valores do t dentro do intervalo denunciado que respeitar esta condição, fará com que a tua resposta dê 7, que você obtenha o nível mais alto. Então é em cima disso daqui que nós vamos analisar agora, porque eu sei que o k é um número inteiro. E a partir dessas substituições. Faz análise comigo então, gente. Vamos analisar o contexto? Vem cá.
Se o k é um número inteiro, eu vou trabalhar com os valores infinitos inteiros pensando nos negativos. O primeiro valor negativo que eu sei é o menos 1. Se eu trocar o k para o menos 1, o que aconteceu? O t é negativo, fora do intervalo. Sem esse contexto, ok. Com o contexto, negativo não vale. Então, nenhum valor inteiro negativo cabe nessa expressão. Perfeito. Vamos analisar o zero. O que acontece se o k for zero? Se você trocar o k por zero nessa expressão, você vai obter uma resposta para o t que será igual a 8. E, de acordo com o enunciado, 8 está dentro do intervalo de 0 a 24. Ou seja, às 8 da manhã, 8 horas de um determinado dia, nós tivemos a maré no ponto mais alto. Massa, legal, maré alta, o maior valor da função atinge no t 8, pela expressão que foi dada. É o único valor? De acordo com a afirmação, diz que tem 2. Um eu já encontrei. Vamos ver se existe um segundo. Troca o k pelo primeiro valor inteiro positivo, que é o número 1. O que você vai obter? 1 vezes 12, 12 mais 8, 20. Massa, chegou num t valendo 20. E o que significa que às 20 horas você teve novamente essa maré, que há essa oscilação, lembra do senoide, você tem essa maré novamente no ponto mais alto, que é o nosso 7 metros. Então tá ali. Agora olha o que ocorre quando você troca o k pelo próximo valor inteiro positivo, 2. O dobro de 12 já dá 24, mais 8 passou do intervalo do horário ali que você tem. O que significa isso? Significa que você está às 8 horas do dia seguinte. Então, neste caso, realmente, no intervalo de 0 a 24, nós sabemos que tem 2 valores que trazem o maior valor da função, e isso faz com que você verifique a afirmação 1 e diz, ok, essa afirmação ela é verdadeira. Tudo bem? Então você já sabe que essa afirmação ela traz para você como uma verdade. E por eliminação, aquilo que eu havia dito para você que nós normalmente não, o objetivo aqui não foi esse, a afirmação 2 e 3 a gente já sabe que é uma afirmação falsa. Por que é uma afirmação falsa? Porque quando você lembrou da afirmação 4, você já eliminou todos os itens que tinha 4. Sobrou para você as opções que dizia somente a afirmação 1 é verdadeira e o outro item que você estava na dúvida dizia para você somente as afirmações 2 e 3 são as afirmações verdadeiras. Então significa que se eu já cheguei à conclusão que a primeira afirmação é verdadeira, 2 e 3 são falsas. Por que elas são falsas? Ao você trocar o t pelos valores citados, 5 e 11, você chega à conclusão que a resposta que está sendo dada não vai ser o que ele colocou para você. Legal? Então, neste caso, o meu objetivo maior nessa questão foi trazer a afirmação 1 para verificação se é verdade ou mentira, trazer a ideia dos mínimos e máximos em funções trigonométricas para que você possa relembrar. E vou fazer um pré-julgamento. Isso vale para quaisquer funções que você venha trabalhar. Valores numéricos. Se eu estou trocando no domínio da função, independentemente da letra utilizada, um valor qualquer, para eu resolver essa questão, eu tenho certeza que você consegue chegar na boa. Vou repetir, é aquilo que eu havia dito. Trocar o t por um determinado valor e resolver a questão, isso é o que é de mais básico nas funções trigonométricas. Mas se você tiver problema para verificar se esses dois itens são verdadeiros, o porquê que eles são falsos ou qual é a conclusão que você chega, marque aí, deixe nos comentários o porquê que esses dois itens são falsos, se você encontrou, se você não encontrou. E qualquer coisa, nós conversamos a respeito somente desses dois itens, do porquê que ao trocar o t pelos valores, você tem as afirmações falsas. Legal? Compartilhe, curte aí. Valeu, galera. Beijos, abraços. Vazei!